Olá, meus amigos, novamente nós estamos aqui para nós juntos, em mais uma live, nós conversamos a respeito de uma nova tendência da humanidade entre a juventude do Brasil e do mundo. Uma tendência, uma moda, veio para ficar, vai passar, mas sabemos que isso está mexendo com as famílias. Você sabe que existe algo por detrás disso. Eu quero falar sobre os Terians, a geração Terians, que está aí vindo, provocando reações críticas, impactando e deixando pais de famílias de queixo caído, a boca aberta e sem saber o que fazer. Aqui eu pergunto a você, isto é apenas um modismo? Isso é apenas um momento? Quem está por trás dessa teoria, dessa filosofia dos Terians? É algo somente humano, sociológico, social, ou é algo espiritual? Vamos conversar sobre esse assunto nesse momento aqui. Eu sou José Maria, nosso canal é o Pregador da Cruz, falando a verdade para os tempos dos fins. Você é muito importante em nosso canal, você é muito importante aqui conosco. Convido você para compartilhar os nossos estudos, difundir nossos estudos, passar para frente nossos estudos, porque é de suma importância, porque na verdade nós estamos vendo que existe realmente uma proposta de estabelecer o mal sobre a Terra. E mais uma teoria, mais um pensamento, mais um movimento das trevas está chegando. Vem conosco e vamos conversar sobre esse assunto dentro da Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal, o Pregador da Cruz, subtema, falando a verdade para os tempos dos fins. Venha conosco. Nesse momento que nós estamos analisando conjuntamente, entre outros mais assuntos, entre outros mais debates, temas, subtemas, nós estamos conversando sobre alguns assuntos, a sociedade está conversando, analisando, vendo, assistindo sobre temas variados e, ao mesmo tempo, temas humanos e temas espirituais, temas que mexem com a sociedade num todo, temas que mexem com a família num todo, mexem com nações, mexem com continentes, mexem com a geopolítica, a geossocial. E aí também posso dizer que então mexe com a geoemocional, a geoespiritual da humanidade, que está em xeque, está em jogo. Existe uma demanda muito forte, uma luta muito forte para conquistar a raça humana. Eu quero passar para você aqui que é algo muito importante e sobre os Terians. Eu quero passar para você, tá certo? Os Terians tá surgindo aí, veio para impactar, está impactando, está mexendo, está deixando pais e pais de queixo caído, boquiabertos. Digo os pais tradicionais, os pais que tiveram uma geração passada onde homem era homem, mulher era mulher, onde os filhos casavam com as filhas, tipo assim, o homem casava com mulher, mulher casava com homem, numa cultura tradicional do casamento, da família, dos princípios éticos e morais, valores éticos e morais que norteavam e ainda norteiam famílias que têm os princípios éticos e morais, princípios, o maior princípio, que é o princípio da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que não é uma religião, é um princípio eterno,
Deus na religião. Então, essas famílias que mantiveram esses princípios e batalharam, lutaram, estão correndo atrás para manter esses princípios e valores, eu creio que não estão assim balançados em muitos pontos da destruição da família. Mas aquelas famílias que abandonaram os valores da família, os princípios éticos e morais, valores da sua religiosidade, que é crença na palavra de Deus, crença em Deus, em Jesus Cristo, crença nos céus de Deus de vida eterna, essa geração está realmente à mercê de uma ação, de um ataque fulminante do inimigo de Deus. Pois bem, esse assunto dos Therians, infelizmente, dentro do que nós lemos aqui na Palavra de Deus, quero mostrar na Palavra de Deus, porque tem peso espiritual. Nós sabemos que quando, para quem conhece e vai conhecer a Palavra de Deus na sua essência, a cada dia, a cada instante, e quero mostrar para você aqui, quando você vai para o livro de Gênesis capítulo 3, no Velho Testamento, o primeiro livro da Bíblia, você vai perceber lá que houve um momento que fala sobre a história do Jardim do Éden, onde Deus colocou Adão e Eva, os primeiros humanos da terra, Adão, pai, Eva, mãe, da geração da humanidade. E lá teve um momento que Deus disse para Adão e Eva um assunto muito importante. Deus disse para Adão e Eva que de toda a árvore do jardim eles poderiam comer livremente. Todos os frutos que estavam no Jardim do Éden, eles poderiam comer livremente para sua alimentação, para sua saúde e para sua longevidade. Mas Deus advertiu eles. Mas existe uma árvore no jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela vocês não comereis. Porque no dia que vocês comerem esta fruta, abrirão vossos olhos e vocês vão pecar. Vocês vão morrer. E ali, quando eu falei isso, vocês vão morrer. Vocês não morrerão. E ali vinha duas mortes na sequência para Adão e Eva e para a geração posterior, que é a humanidade. Morte física e morte espiritual. Mas, infelizmente, a Bíblia fala que apareceu naquele jardim uma serpente. Não. A serpente estava ali. Era um animal sagaz, mais inteligente que todos os animais, como a Bíblia fala. Esse animal, então, foi usado por Satanás, o diabo. E aí, ali, então, houve um debate ali entre Satanás, na pessoa da serpente, com Eva, e conseguiu persuadir Eva a fazer aquilo que Deus não permitiu que ela fizesse. E muito menos seu esposo, que fossem comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela comeu e deu para o seu marido. Contraíram o pecado, foram expulsos do Éden, e Deus disse para Adão, tá certo? Disse para Eva, porque comesse desta fruta, que eu pedi para não comer, então você vai ter dores de parto. E seu desejo, sua vontade será para o seu marido. E para Adão disse, maldito é a terra por tua causa, porque deste ouvido à sua esposa. E para a serpente, ele disse que a serpente iria derrastejar sobre a terra por toda a sua existência. Subentende que a serpente não rastejava. Porém, o pecado entrou no mundo. Aí então você percebe que começou uma batalha espiritual por quem? Pela raça humana. E de lá para cá, então, nós percebemos pela história da Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que existe uma enxurrada que a Bíblia mostra de depravações, de impiedade, de rebelião da humanidade contra Deus. Que Deus não deixou também sem qualquer punição. Exemplo, a punição de Deus de destruir toda a humanidade no tempo do dilúvio, porque a humanidade estava corrompida, estava suja, estava impiedosa, estava sanguinária, estava assim
totalmente lameado de pecado, de desobediência, de rebelião contra Deus. E aí então Deus separou a Noé, o único homem justo e temente a Deus de sua geração. E aí então Noé tinha esposa, tinha 3 filhos e automaticamente três noras. Recolheu essas pessoas para a arca e Deus mandou água sobre a terra. Seria 6 meses de chuva torrenciais, matou toda a raça humana. Sobrou Noé, sua esposa, os 3 filhos e 3 noras. Dali começou a humanidade repovoar. Veio novamente rebeliões, porque foi crescendo a humanidade. Então, o momento que chega em Gênesis capítulo 11, então Deus fala abertamente que a imaginação do homem é má continuamente. E Deus falou que não mais destruiria a raça humana como fez com água, mas cada um seria responsável pelos seus atos. Pois bem, quando você olha para hoje, a humanidade, no século XXI, com 8 bilhões de pessoas quase no mundo, você percebe que esses montantes de pessoas, na sua maioria, um percentual para cima de 80%, não querem saber de Deus, não querem saber do Senhor Jesus Cristo, não querem saber da palavra de Deus, não querem fazer as suas vidas serem centradas na vontade de Deus, não querem permitir que a palavra de Deus venha permanecer em seus corações. Então, no tempo de apóstolo Paulo, lá atrás, há 2000 anos atrás, ele conversou com a igreja, conversou com os seus discípulos, mas deixou cartas, como também os apóstolos deixaram cartas, né? Os evangelhos foram escritos a respeito das palavras do Senhor Jesus Cristo, e os apóstolos escreveram também mensagens do Senhor Jesus, quando já estavam nos céus, à direita do Pai. E aí, mas o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante, que essa geração viria de uma forma assim muito mais pesada que nós observamos hoje. Eu quero passar aqui essa geração de hoje que está atuante no mundo atual. Uma geração que está hoje atual, que está hoje vivendo uma vida totalmente sem qualquer responsabilidade, sem qualquer compromisso com a verdade. Não estão preocupados coisíssima nenhuma com sua condição espiritual negativa, da sua condição espiritual de serem condenados eternamente longe de Deus. Estão totalmente brutalizados, estão endurecidos, estão assim, totalmente engessados em seus corações, suas mentes cauterizadas, seus olhos cegos, ouvidos surdos para ouvir a palavra de Deus. E aqui Paulo fala então, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele fala para Timóteo, falar para a igreja, falar para as pessoas, ensinar esta verdade. Ele fala assim: sabe, porém, isto, meu discípulo Timóteo, e o apóstolo Paulo aqui estava na cadeia, estava no presídio, estava lá no presídio de Roma, numa masmorra, aguardando a sentença de morte, da qual ele foi morto, decapitado, a sua condenação. Mas ele fala aqui para Timóteo: e nos últimos dias, nos últimos tempos, já chegou, virão tempos trabalhosos, difíceis, complicados, tumultuados, cheio de enrosco, cheio de confusões, cheio de barulho. E aí ele fala então, porque haverá nesse tempo, e já chegou, homens amantes de si mesmo, seria egoístas, avarentos, está cheio, a avareza está em pauta, presunçosos, cheio de presunção, achando que são os bambos, são os tais, são os maiorais, soberbos, blasfemos, estão blasfemando de Deus constantemente. Está aí a sociedade aí totalmente cometendo bravatas anti-Deus, anti-Cristo, cometendo atos e atitudes contra Deus, dizendo para Deus que eles não querem Deus no comando de suas vidas, então estão blasfemando de Deus, desobediente a pais, às mães. Aí está acontecendo a quebra da família, a quebra dos valores da família. Criou aí o ECA, criou aí o Conselho Tutelar, criou as leis do menor, adolescente.
sabe? Então criou proteção à criança, do adolescente, onde o pai não pode corrigir mais, onde o filho pode espancar o pai, pode espancar os professores, pode espancar a mãe dele, pode trucidar, pode queimar vivo, e vai ter a proteção dessas instituições criadas. Então que fala, desobediente aos pais e às mães, ingratos, sem gratidão qualquer. Não existe na boca dessas pessoas, muito obrigado, sou grato por você fazer isso para mim. Não existe gratidão mais. Profano, estão profanando o nome de Deus com suas licenciosidades, com suas condutas totalmente reprovadas, totalmente escuras. E ele fala aqui então sobre sem afeto natural. Monstros, atitudes assim, nem os animais praticam tantas coisas de forma assim tão desafeituosa como os homens estão cometendo. Irreconciliáveis, não querem reconciliação, não querem reconciliar, querem guerras, querem matar, destruir, quer arrebentar, quer fazer tudo que deve ser feito. São irreconciliáveis. E a reconciliação é para trazer paz. Não quero paz, eu quero destruição, eu quero quebrar, quero acabar com tudo. E aqui faltam caluniadores, calúnias mordazes, incontinentes, sem respeito às autoridades, não respeita mais, estão atropelando tudo e a todos, e cruéis, contra a crueldade, contra a maldade, contra a selvageria, guerras, assassinatos, homicídios, genocídios, né? Agora tem a palavra agora, feminicídios, matadores de mulheres, de esposas, estupradores, enfim, são N pessoas que têm o título de cruéis, com atos de crueldade assim, totalmente sem qualquer entendimento, desproporcional, loucura total. E isso realmente contra o próximo, o ser humano, sem amor para com os bons. Você não pode ser bom, você não pode amar as coisas boas. Se você for uma pessoa bondosa numa empresa, na sociedade, no bairro, na sua família, até na sua própria família, você vai ser criticado, vai ser chamado de tonto, bobo. Se você está fora de contexto, você tem que ser mal. A máxima está aí, né? A mentira virou verdade e a verdade virou mentira. Você tem que ser mal. Para você prevalecer nesse mundo, você tem que ser mal, você tem que ser cruel, tem que ser vingativo, para você ter adesão, ter seguidores. Isso que está aqui, ele está dizendo que chegaria esse tempo onde a sociedade teria essas qualidades que está aqui na palavra de Deus. E aqui fala então, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui entra então que o prazer, o hedonismo, o sensualismo está em pauta. Eles não querem saber de Deus, da verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus às vezes não serve para eles, porque eles querem ter uma vida de licenciosidade gigante, muito grande, muito de volúpia, de pecados. Então a palavra de Deus não vai encaixar, não vai dar certo. Não vai dar certo seguir a Deus, ao mesmo tempo seguir meus desejos da carne que eu quero, que eu acho que é gostoso. E Deus vai atrapalhar, Deus vai me incomodar, vai deixar eu numa situação muito limitada. Eu quero mais para a carne. Prostituição, homossexualismo, orgias, bebedices, e vai por aí fora. São atitudes e comportamentos que Deus condena. Deus condena. E são atos aqui, que aqui fala, que essas pessoas têm esses deleites, eles passam a ser inimigos de Deus. Porque aqui fala, tendo aparência de bondade
de religiosos, que têm um assentimento intelectual a Deus, o Criador, mas na verdade as suas práticas são nocivas, são destruidoras, são maquiavélicas, são sorrateiras, são astutas, estão armando a própria armadilha para suas próprias destruições, espiritualmente falando. E aqui, quando fala que são em seus deleites, eles não querem saber de Deus, eles estão entrando numa rota de colisão com Deus. O que acontece então? Então, os Terians, esse novo movimento, é um movimento que surgiu a mais na sociedade brasileira e mundial, onde os jovens, adolescentes jovens, até adultos, estão se comportando como se fossem animais. Eles assumem uma imagem, assumem um comportamento de um animal que ele escolhe, então ele vai se comportar na sociedade. Se tem um sentimento, acha que tem um sentimento e tem uma afinidade de ser uma cobra, vai ser uma cobra. Se é um gato, é um gato. Se é um cachorro, se é um leão, é um leão. Se é um burro, é um burro. Se é um boi, é um boi. E aí vai pegar todo mundo animal para dizer que ele tem uma afinidade ancestral, até espiritual, com esse animal e vai se comportar assim. Aí está a rede social, você vê aí, essas pessoas realmente com máscaras, tipificando os animais da qual eles se identificam e querem andar na sociedade assim. E ali tem então uma pessoa, de repente o próprio pai, a própria mãe, de repente o próprio namorado, namorada, ou o marido, ou a esposa, sabe lá quem está com a coleira na mão, e ele está ali gatinhando, andando na rua como se fosse um animal de estimação. Isto se chama depravação. Isso se chama depravação. Isso se chama blasfêmia contra Deus. Blasfêmia contra o Criador. E para isso realmente apóstolo Paulo fala no seu livro aqui uma coisa muito importante, aonde isso vai dar. Aonde vai dar. Os Terians e as demais ideologias que estão aí, ideologias contra Deus, contra o Criador, filosofias, movimentos totalmente ligados a Satanás, às trevas, a Bíblia tem uma resposta para esses tais. Porque eles estão abraçando a mentira de Satanás, que lá atrás enganou Eva, através de um animal, de uma serpente. Ele está enganando novamente a geração de hoje, essa geração que infelizmente é clássico, está aí, para quem quiser ver, é notório, que vão abraçar o anticristo, vão abraçar o anticristo de todo carinho, de todo o coração, porque o anticristo vai dizer para essas pessoas, para os Terians, para outras ideologias, outros movimentos anti-Deus, anticristo, que eles estão errados. Não vai dizer. Não, porque é isso que ele quer. Isso que estão acontecendo, isso que já está sendo preparado, a plataforma já está pronta. Os movimentos estão se alinhando para abraçar o anticristo, abraçar a mentira do anticristo. E o que Satanás está fazendo com a geração atual, moderna, pós-moderna, é alinhá-los e prepará-los como gado para o dia do anticristo, matá-los e lançá-los no lago de fogo eternamente. Isso não surpreende a Deus, isso não deixa Deus impactado, não deixa Deus assim totalmente perplexo, arrepiado, tipo assim, de ver como está degenerada a sua criação. Não, o que aconteceu antes da era pedro-liviana não atrapalhou Deus, não incomodou Deus, porque ele já sabia o desfecho que ia ter. Quando na Torre de Babel, eles queriam fazer uma torre para adorar ao universo e não a Deus, também teve o seu desfecho, Deus colocou a sua posição lá e deu um desfecho final, separou aquela geração, confundiu as línguas. As nações que vieram praticando demonismo, idolatria e assim por diante, muitas nações foram pulverizadas da face da terra, deixaram de existir, saíram do mapa da terra,
Isso que você quiser ver, vai na Bíblia para ver o que aconteceu com essas nações, com esses povoados, com essas civilizações. Vai na Bíblia, olha a Bíblia, aconteceu isso. Deus não tem qualquer necessidade de dar resposta quando as pessoas querem, ele tem seu tempo. E hoje, o que está acontecendo, tem um desfecho, quando Deus fala aqui, na segunda carta de 2 Tessalonicenses, Novo Testamento, você lê lá na Bíblia, lá em sua casa, para você ver o que Deus vai fazer aqui. Olha só, ele fala que no momento que está hoje a humanidade, a geração que está aí, os terians, os homossexuais, os bandidos, os corruptos, os sujos, os ímpios, essas ordens de homens que estão contra Deus, estão impedindo Deus de agir em suas vidas, de mudar a vida deles e colocar neles uma esperança eterna, que é Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário para dar vida eterna para aqueles que o buscam, trazer santidade, verdade, esperança e profundidade. Essas pessoas estão dizendo para Deus que não quer saber da sua palavra e muito menos do seu Jesus. Não quer saber do seu filho. Então, essa geração, junto com os terians e os demais, é uma geração que decidiram seguir os passos de Satanás. E compactuaram em fazer uma ofensiva contra Deus. De blasfemar contra Deus e dizer para Deus, numa bandeira só, universal, nós somos contra ti. Nós não queremos você, Senhor, como Deus de nossa vida. Nós temos nosso Deus. E a Bíblia fala, quem não tem Jesus no coração, quem não quer saber de Deus, o Criador de nós, seres humanos, então tenha outro semideus, pequeno Deus, que é Satanás, que vai destruir essas pessoas. Porque Satanás, o Senhor Jesus disse já lá, eis que vem o príncipe deste mundo, da qual não tenho parte com ele. Ele também fala em outro lugar, ele já está, agora já foi julgado o príncipe deste mundo. Mas quando está solto, continua fazendo essa loucura. Aqui fala a palavra de Deus, aqui, ouça e entenda. Ouça e entenda, fala assim então, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui está a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Aqui então Deus vai lançar sobre eles. Logo disse já na outra live que você já assistiu, que em breve haverá o arrebatamento da igreja. Se eu estiver aqui naquele dia e for arrebatado, você vai perceber que foi arrebatado, porque vai ser um vídeo que vai ser ao vivo ou não. Talvez não chegue até você porque é vídeo gravado, mas quem já lançou os vídeos, quem estiver sendo filmado em alguma praça, em algum lugar qualquer, ao vivo, vai desaparecer. Se é servo de Deus, vai desaparecer e vai embora desse mundo. Em breve vai ter então o arrebatamento da igreja e vai acontecer. Então o que seria? É que Deus fala para a sociedade mundial para acordar, mas aqui está dizendo, hoje os terians e os demais ideologias, princípios e valores das trevas vai estar nesse pacote aqui, porque Deus vai enviar eles a operação do erro, para que creem na mentira. O que os terians faz hoje de serem gato, cachorro, animais, desse tipo de coisa aí, para provocar Deus na sua ignorância, eles estão blasfemando de Deus, estão abraçando a mentira de Satanás, juntamente com outras ideologias. Aqui Deus fala então que Deus vai lançar sobre essa humanidade esse julgamento, a operação do erro. O próprio Deus vai fazer essa geração crer na mentira para a condenação eterna no lago de fogo eternamente. Mas para você, pense, analise em Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor de sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima live.